Boa noite, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais um Momentos com Jerônimo Mendonça, uma live que fazemos com muito amor, com muito carinho, onde nós estamos neste momento conversando sobre as mensagens do livro Flores do Coração de Jerônimo Mendonça. Marquinho, João Carlos, boa noite, sejam todos bem-vindos. Nosso querido João Carlos, que estava participando agora de uma live com a nossa querida amiga Elizabeth, Morgana, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Enquanto vocês vão chegando, a Clara também chegou aí com a gente. Eu vou mandar alguns aviõezinhos, né? Quem está chegando ali é a Clara, está cumprimentando a Morgana. Tá certo? Gosto disso, sabe, gente? Eu gosto mesmo. Fico tão feliz que vocês vão interagindo com vocês, que isso é muito bom, né? Que a gente vai acabando se conhecendo e vai dando uma alegria muito grande para nós mesmo. Olha, eu mandei de novo, tanto para a Morgana para o João Carlos, vocês vão receber aviãozinho já já. Mas bora lá, né? Faz parte, né? A Luciana chegou aí com a gente também e estava falando. João Carlos fez uma live. João Carlos, eu entrei só um pouquinho, né? No começo, não deu para assistir. Depois eu vou assistir, que eu faço questão de assistir a sua live, né, que o João Carlos esteve falando sobre Jerônimo Mendonça. E olha que coisa interessante, fantástica, a gente fica feliz, né? Que tanto o João Carlos hoje conversando sobre Jerônimo Mendonça e amanhã Martielli vai estar aqui pelo Facebook e pelo YouTube da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem aqui de Araraquara, conversando também sobre Jerônimo Mendonça. Então, olha, a gente fica muito feliz com esse envolvimento de vocês, né? Por exemplo, Martielli e João Carlos não conheciam Jerônimo Mendonça e, no entanto, né, hoje estão falando sobre Jerônimo Mendonça com muita propriedade, né? A gente fica muito feliz que vocês estejam interagindo, né? Falando sobre esse espírito que trouxe uma lição de vida para todos nós, não é mesmo? Bom, aviãozinhos enviados, Flavinha chegou, Jorge Miyashiro também chegou aí conosco. A Clara recebeu o aviãozinho, Clara. E aí o que eu estava lembrando, né? Mari, boa noite, seja bem-vinda, querida. Flavinha estava agora com a Tereza Alves no encerramento do projeto do livro Coragem, da psicografia do nosso querido Chico Xavier, né? Pronto, fixamos os comentários e a gente fala que para a gente fazer um projeto desse, como nós que já fizemos, o livro Coragem realmente precisa muita coragem e muita persistência para a gente levar avante um livro, um projeto dessa envergadura. Foram lives de segunda a quinta-feira e agora, como a Flavinha já anunciou no final da live, agora eu posso estar divulgando. O Encontro Espírita vai passar por uma reformulação. Nós vamos fazer uma pausa de praticamente, não vai dar 30 dias, mas praticamente 30 dias. Ele vai retornar no dia 7 de setembro, uma terça-feira excepcionalmente, vai ser a segunda terça-feira do mês, excepcionalmente no dia 7, mas a partir daí vai ser sempre na segunda quarta-feira de cada mês. Então, um projeto que vai ter uma duração de 9 meses, são 9 mensagens, 9 dias de conversa sobre esse trabalho, né? Hélio, boa noite, seja bem-vindo. Cláudia, boa noite, um beijo para o Everton. E então nós vamos estar fazendo esse projeto com um novo livro, que aí vai ser divulgado, mas não vai ser mais com a primeira... Não, João Carlos, não é a primeira terça, não. Deixa eu ver aqui. Ah, é verdade, João Carlos, é verdade. É a primeira terça-feira de setembro. Obrigado, João. Você sempre é atento. Que a partir daí vai ser sempre na segunda quarta-feira do mês. Aldenice, boa noite, seja bem-vinda. E nós vamos mudar o horário, não vai ser mais às 8h15, vai ser às 8h30. E boa noite, Martielli, seja bem-vinda.
E como é que vai ser? Vai ser um estilo de roda de estudos, não uma roda de conversa, mas uma roda de estudos, e sobre o livro, baseado no livro O Homem Integral, de Joana de Ângeles, e psicografia do Chico Xavier, oh meu Deus, de Divaldo Franco. Tão acostumado, né? Cláudio, boa noite, seja bem-vindo. Então, para que vocês tenham conhecimento, nós vamos fazer uma pausa. Então, na próxima segunda e na próxima quinta-feira, não vão haver mais lives do Encontro Espírita às segundas e quintas-feiras, vão ser lives mensais, porque cada um de nós já temos o nosso projeto próprio. Então, a gente resolveu fazer um trabalho um pouco mais enxuto, mas com um pouco mais de qualidade, né? Porque senão você começa a pegar muito compromisso e aí você não dá conta de levar. E cada um de nós já tem o seu projeto próprio, então fizemos uma reunião e vão ser lives mensais, formato de roda de estudo com este livro baseado, né? O projeto vai ser o Ser Integral, baseado no livro O Homem Integral, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Maria Almeida, boa noite, seja bem-vindo. O Hélio divulgando o Espiritismo pelo outro perfil. Boa noite, Hélio. Seja bem-vindo também. O Cláudio também entrou aí com a gente. E que eu queria falar para vocês, né? Nós tivemos então a live do João Carlos com a Elizabeth do Pérolas do Evangelho, agora às 8 horas. Aqueles que não tiveram oportunidade como eu de assistir, assistam depois. E falando sobre Jerônimo Mendonça, a Martiele vai estar amanhã fazendo uma palestra pela Sociedade Beneficente Obreiros do Bem aqui de Araraquara, falando também sobre Jerônimo Mendonça. Vai ser pelo Facebook e pelo canal do YouTube da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem. Nós vamos ter uma participação no sábado, mas eu faço a divulgação para vocês. O que eu gostaria de fazer, uma divulgação, que a partir da próxima, do próximo domingo, nós vamos estar postando já mensagens de um projeto intitulado, deixa eu achar aqui para falar certinho, para não dar, deixa eu ver se não perdi aqui o comentário. Eu acho que eu apaguei o comentário. Mas é um projeto que vai ser iniciado no próximo domingo pelo nosso canal do YouTube, Personalidades Espíritas, alguma coisa assim, eu não lembro o nome. Foram 10 entrevistas feitas pela Web Rádio Fraternidade, que nós vamos estar disponibilizando a cada domingo, às 9 horas da manhã, pelo nosso canal do YouTube, pelo canal do YouTube do Aprendiz do Evangelho e também pelo canal do YouTube do Instituto Eurípides Barçanufo. Então, são os canais que vão estar divulgando. Por isso que a gente está fazendo a divulgação, para que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube, ativem o sininho para que vocês possam receber as publicações que saem. E o nosso canal do YouTube funciona, na verdade, como um backup do que nós postamos nas nossas redes sociais, sobretudo aqui do Instagram. Então, palestras que já fizemos estão lá, palestras de Jerônimo Mendonça estão lá. Então, toda vez que nós colocamos um vídeo aqui no Instagram, nós já colocamos também no YouTube, para que as pessoas tiverem mais facilidade de acessar essa rede. Funciona, na verdade, como um backup. E hoje nós vamos falar daquele tema... Oi, Mônica, boa noite, seja bem-vinda. Daquele tema que a gente fala que, se não é para vocês, pelo menos para mim, acaba sendo uma pedrinha no sapato. Procópio, boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença aqui entre nós. E o Procópio provavelmente tenha ter assistido a gente conversando lá no Café com o Evangelho, hoje pela manhã, que nós fizemos uma participação sobre o passe. Tá? E o tema da noite que eu falo para vocês, muito particularmente, esse tema ele é muito recorrente para mim. A Flavinha estava dizendo agora há pouco na live que ela participou do encerramento do projeto do Encontro Espírita, que a dificuldade maior para ela é a tolerância. Para outras pessoas, a dificuldade maior acaba sendo o perdão. Para outros acaba sendo a paciência, como eu, por exemplo.
Procópio é de Rondonópolis, Mato Grosso. Muito obrigado, Procópio. Seja muito bem-vindo. As nossas lives aqui acontecem de segunda a sexta-feira, às 22 horas, e nós fazemos live com mensagens de Jerônimo Mendonça, o nosso conhecido gigante deitado, e nós estamos trabalhando com este livro hoje, Flores do Coração. São mensagens. Hoje nós vamos falar o Cláudio Aguiar de Caxias do Sul. Nossa, gente, olha só que lindo, né? Mato Grosso, Caxias do Sul. Como é importante essa interação que nós estamos fazendo, né? Muito bom mesmo. A Mari aí de Santa Catarina, a Cláudia também, e a Clara de Florianópolis, e nós vamos nos interagindo nessa rede maravilhosa que é a internet. E nós vamos falar de paciência. Irmãos, eu vou falar para vocês por experiência própria. Nenhum tema foi tão recorrente para mim, dos estudos que nós fizemos este ano, do que a paciência. Um dos primeiros temas que nós trabalhamos, eu e Martielli, esse ano, foi paciência e tolerância. E a gente até brinca, o meu nome é Paciência, só que não, o Paciência... e sobrenome Tolerância Zero, e essas brincadeiras que a gente faz. Ari, boa noite, seja bem-vindo. O Ari também esteve nos acompanhando hoje lá divulgando o Espiritismo do Paraná. O Hélio, eu não sabia que você era do Paraná, Hélio, eu achava que você fosse de Goiás, te juro mesmo. Que bom saber, bom saber. O Marquinho também é do Paraná e a gente vai se encontrando. E o Ari esteve conosco também lá no Café com o Evangelho, mas eu estava dizendo para vocês que esse tema da paciência vem muito recorrente. Eu estava assistindo uma live hoje à tarde do Lourenço. Boa noite, Natália, seja bem-vinda. E o Lourenço falou que ele estava começou a fazer o Evangelho no Lar, que ajudou muito. Ele chegou e fez... A Martielli dizendo, fez um curto estudo hoje, caiu o quê? Paciência. E ele estava dizendo que caía constantemente no seu evangelho, que ele abria perdão das ofensas. E só caía perdão das ofensas. Mas se o evangelho está viciado, ele pegou e comprou o evangelho novo. Comprou o evangelho novo e saiu o quê? Perdão das ofensas. Não. Aí ele começou a estudar o que ele tinha que trabalhar. E esse tema, paciência, vem caindo com muita frequência para mim. E se o tema vem caindo com muita frequência, significa que nós ainda não aprendemos a lição. Boa noite, Will, seja bem-vindo. Tá vendo? Do estudo em casa, no trabalho, é sempre assim, né? Sempre assim. Nós precisamos exercer a paciência e a tolerância constantemente. E se essa lição vem caindo constantemente para nós, a gente faz aquela referência que é da música do Beto Guedes, que fala assim, que a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Então, saber que a gente tem, que falar sobre a paciência, tem que exercitar a paciência, a gente sabe de cor e salteado. 3 vezes perdão das ofensas, a Flavinha está dizendo. Olha, o que eu falo para vocês? Se a gente está caindo demais aquilo para nós, significa que nós não aprendemos. Eu posso saber de cor todas as obras básicas, posso saber o Antigo Testamento, o Novo Testamento, as obras básicas. Posso conhecer todas as obras psicografadas pelo Chico, pelo Divaldo. E aí? O que Paulo de Tarso nos fala? Ainda que eu conhecesse todas as línguas, se não tiver caridade, ou seja, se não tiver a transformação, de nada vale. De nada vale. Então, o Ari fala paciência com a internet. Ari, faz parte, né? Hoje no café o Marcelo estava brigando com a internet, mas graças a Deus conseguimos levar a cabo, né? E faz parte, viu, Ari? Faz parte. A tecnologia faz parte também, né? Paciência com esse frio do sul. Ô, Hélio, vou dizer para você, viu, que frio também a gente estava sofrendo bastante aí. Carlinha, boa noite, seja bem-vinda. Carlinha, eu comentei ontem na live daquela música, quando uma dorzinha danada de doer te fizer chorar e também sofrer. Lembre-se que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem. Eu lembro que você cantou essa musiquinha e eu lembro que era muito boa
e traz muitas recordações da época da mocidade espírita. Bom, vamos ver o que o Jerônimo nos traz a respeito de paciência, né? Ou seja, a ciência da paz. A Cláudia está dizendo, haja paciência para esse frio. Está com muito frio aí, né, Cláudia? Então a gente tem que falar aqui, a gente tem que mandar energias espirituais para que possa envolver todos vocês, né? Eu também não gosto de frio, sinceramente, eu falo assim, a gente deveria ter, aqueles que não gostam do frio, a gente deveria fazer o quê? Ter a possibilidade de fazer uma migração, né? Como os pássaros, vamos passar um período de inverno, a gente vai para o norte, e quando está calor, a gente volta para cá de novo. A música se chama Muito Bem, que legal. Eu preciso ver se eu descubro a melodia para postar também, viu? Que é interessante, muito boa. Vamos ver então sobre a paciência que Jerônimo fala, e ele parafraseava Emmanuel dizendo que a paciência é a ciência da paz. E quando Jerônimo falava isso nas suas palestras, eu não sabia que a frase era de Emmanuel, então sempre divulguei como fosse de autoria do Jerônimo. Mas uma vez ele, ouvindo uma palestra de Jerônimo, ele falou que Emmanuel nos diz com muita propriedade que a paciência é a ciência da paz. E que ele vai dizer para nós aqui, neste pequeno trecho, mas tão importante. A paciência é o antídoto contra uma série de males. É um antídoto contra uma série de males, a paciência. A paciência é a filha da abnegação, disse Chico Xavier a Adelino Silveira. Olha então, é um antídoto contra uma série de males. Então não é só contra um mal, com uma série deles. E ele vai dizer para nós que muitas doenças que acometem o vaso orgânico se devem à falta de paciência conosco mesmo. Gente, uma vez eu comentei com vocês numa live, né? Que a gente fala que a gente se relaciona com as outras pessoas e aí a gente faz até aquela brincadeira, eu gostaria de me relacionar com uma pessoa que fosse exatamente como eu. Será que a gente conseguiria? Será que a gente conseguiria passar 24 horas com a mesma pessoa, ou seja, com uma pessoa que fosse idêntica a gente? Porque muitas vezes, eu falo para vocês por experiência própria, nem a gente se aguenta. Nem a gente se aguenta. Então, quanto mais os outros nos aguentarem. Sabe aquele dia? Dá licença um pouquinho. Aquele dia que você amanhece, né, irritado, né? Parece aquele ogro, né? Se acordou com o seu lado ogro, que nem a Flavinha estava dizendo. Tem dia que nem eu me aguento. Já imaginou, né, o Murilo e o Rodrigo aguentar a Flavinha, se nem ela se aguenta? Então, quando a gente não se aguenta, é isso que ele fala. Coloca para nós aqui com muita propriedade. Devem a falta de paciência para conosco mesmo. Carolina, boa noite, seja bem-vinda. Então, falta de paciência para conosco mesmo. Não é paciência em relação aos outros. A gente não se aguenta. Então, imagina, se a gente está irritado com a gente mesmo, com atitudes, né, com situações que vão acontecendo no nosso dia a dia, como é que fica? Né? Como é que fica? A Murilo é parada dura também. Flavinha, aí não é fácil não, né? É uma dupla de dois aí que... Tadinho do Rodrigo, eu sempre falo. Brincadeira, ainda também o Rodrigo deve ter o seu lado ogro, né? Todos nós trazemos, infelizmente, o nosso lado ogro. A tendência nossa é um dia se purificar, né? Mas enquanto a gente está a caminho, né? Vamos tentar, né, aperfeiçoar aos poucos. Ele chega para a gente assim, o estado de inquietação mental, de nervosismo ou revolta são como verdadeiras agressões ao nosso corpo somático. Estado de inquietação mental. Sabe, quando você às vezes está tentando se acalmar, mas a mente está a mil, né? Está a mil. Regina, boa noite, seja bem-vinda. A sua mente está como um dínamo, sabe? Girando, 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 girando. Sabe? Você não consegue se acalmar, não consegue se asserenar.
E esse estado de inquietação mental é engraçado que a gente precisa muitas vezes falar. E aí a gente parece uma metralhadora verbal e fala que nem um papagaio, vai. E a gente precisa ter uma pessoa do outro lado que tenha a paciência de nos ouvir. Porque nem sempre o outro tem a paciência de nos ouvir e nem sempre nós também temos a paciência de ouvir o outro. Quando o outro vem falar que está precisando desabafar, falar, né? Falar, a gente quer logo cortar, né? Quer logo cortar. Não, pera, faz assim. Não, mas ele não está querendo que você resolva o problema, ele está só querendo falar. Marquinho está dizendo ter paciência de coisas, de situações que fogem ao nosso controle. Ter paciência e saber esperar. É verdade, a gente quer tudo para ontem, a gente quer resolver tudo na marra, no grito, e as coisas não acontecem no nosso tempo. A Carlinha está dizendo que é o treino da escutatória, né? É verdade. E aí que a gente pode dizer, o outro muitas vezes está precisando falar e a gente não tem paciência de ouvir. Mas quando a gente está falando, a gente quer que o outro nos escute também. Quando a gente está falando, quer que o outro escute, e o outro fala, faz isso, faz aquilo. Pera, gente, ele não está querendo que você resolva o problema dele. Ele já sabe, ele só está querendo pôr para fora porque ele já está pela tampa. O dia dele foi pesado, o dia dele foi estafante, cansativo, né? Respira fundo, mas não vai fazer faça ouvido de mercador, que a gente fala assim, mas prestando atenção no interlocutor, né? Fazer ouvido de mercador não é assim, né? Tá, pode falar, tô ouvindo. Ou você pega o celular aqui, não, tô te ouvindo, não presta atenção na pessoa. Olhe, né? Deixa o celular de lado, preste atenção, olho no olho, deixa a pessoa falar, né? O Carlos está vendo com você, Natália, que legal. Amanhã às 9 da manhã, pelo perfil Somos Espíritas, tem uma live também muito boa com esse casal maravilhoso aí, que ora é o Carlos, ora é a Natália, pelo perfil Somos Espírita, tá? Ficam todos convidados. Então vejam, termos esse lado, né, que a Carlinha falou, da escutatória, de você saber ouvir, né? Você ter a caridade de ouvir o outro. E também esperar que o outro tenha a caridade de te ouvir. Né? Lembrarmos disso. Mas este estado de inquietação mental, de nervosismo ou revolta, que a gente fala, são como verdadeiras agressões ao nosso corpo somático. Eu vou falar uma coisa para vocês, gente, sem sombra de dúvida. Eu já errei muitas vezes nesse detalhe, nesse quesito. E em casa, às vezes, acontece com muita frequência isso. E eu falo e ninguém escuta determinada situação. Quando você chega do teu trabalho, você chega da rua, você chega de alguma atividade que foi estafante, primeira coisa que você deve fazer é tirar a roupa e entrar num banho. E dificilmente, só que a pessoa vem carregada de nervosismo, de situações, que o ambiente profissional realmente não é o dos melhores. Qualquer ambiente profissional nós vamos ter atritos. São pessoas que pensam de forma diferente da gente. Se você está na rua, você pode ter um atrito com uma pessoa, às vezes num trânsito, por isso que a gente fala, tenha paciência no trânsito. Seja paciente no trânsito para não ser paciente no hospital. Importante nós fazermos essas reflexões. Então, quando você chega do trabalho, você chega às vezes estafado, vamos supor, você foi no mercado. Você foi no mercado fazer uma compra lá e veio carregado de compra e tudo mais. Aí você tem que fazer higienização, que antigamente a gente não fazia, era mais prático, né? Mas hoje nós temos que fazer higienização, aí você tem que fazer tudo isso, você está cansado, tá? Bota a compra do lado, vai tomar um banho, né? Ou faz a higienização e vai direto para o banho. Deixa aquela água fluir, vai pedindo para que a espiritualidade vai tirando todas aquelas suas energias e vai sentindo que aquilo vai indo para o ralo. Você sai outro. E as pessoas acabam esquecendo de uma pequena coisa tão importante como um banho que te refaz e muito bem. Ele vai dizer então que essas situações de inquietação mental, nervosismo ou revolta, e quantas vezes nos revoltamos por as coisas não acontecerem do jeito que a gente quer. A gente quer que aconteça do jeito que a gente quer, na hora, na forma. Não, e as coisas acontecem no momento certo, no tempo de Deus. E a gente tem que deixar Deus ser Deus. A gente não pode querer que a coisa
que as coisas aconteçam da nossa maneira, da nossa forma. E por isso que ele fala, todo esse estado de inquietação vai gerar o quê? Verdadeiras agressões ao nosso corpo somático. E com isso o que acontece? Nós somatizamos situações, pensamentos, emoções que vão transformar, né, o nosso corpo psicossomático, né? São doenças chamadas psicossomáticas que vão agredir posteriormente o nosso corpo. O nervosismo você vai ficar com dor de estômago, com dor na nuca, com irritação, tudo quanto é coisa. Tudo quanto é coisa. Então, pensarmos, né, que a gente fala assim, de preservar o nosso vaso físico, né, como ele fala pra gente. Dorinha, boa noite, seja bem-vinda. Ele vai continuar dizendo, às vezes, no estado de profunda tensão emocional, podemos precipitar um infarto ou até mesmo um derrame cerebral. Gente, olha a responsabilidade que temos para conosco mesmo. Porque se você se descontrolou ao ponto de passar por uma situação de um infarto ou um derrame cerebral e você desencarnar, não venha depois dizer que você partiu no momento certo, na hora certa, do jeito que tinha que ser. Nem todos os desencarnes acontecem no momento certo. A gente sabe que existem situações de pessoas que infelizmente dão cabo à vida, mas nesse caso a pessoa se descontrolou a tal ponto que teve por conta disso um infarto ou um derrame cerebral, e se ela vier a desencarnar, podem ter a certeza plena e absoluta que essa pessoa vai chegar no plano espiritual na condição de um suicida inconsciente. Carol, boa noite, seja bem-vinda. Quanto tempo, Carol? Ela vai chegar no plano espiritual como suicida inconsciente. Ou suicida indireto, se vocês quiserem pensar. O que aconteceu com o André Luiz? Quando na questão que ele retrata para nós no nosso lar. Que ele passou praticamente 7 a 8 anos nas zonas umbralinas na condição de suicida involuntário. E aí ele ouvia aquelas palavras, né, aquelas ofensas, chamado de suicida. E ele, quando ele teve a oportunidade de ser recolhido ao nosso lar, uma das primeiras oportunidades, ele foi perguntar ao mentor, não lembro quem, mas por que chamavam de suicida? E aí é explicado para ele que ele partiu na condição de suicida inconsciente. Por quê? Pelo desregramento que ele deu ao seu veículo físico, ao seu corpo físico, com noites mal dormidas, com bebidas, o cigarro, não lembro exatamente o contexto. Mas ele partiu antecipadamente. Por conta disso, ele entrou no plano espiritual na condição de suicida inconsciente. Só que não estava preparado ainda, não estava... Vamos pensar assim, né? Que não havia... O momento dele não havia chegado. Ele teria que passar mais 7, 8 anos aqui na Terra ainda. Só que ele antecipou. E por conta disso, né? Não havia lugar para ele. Onde que ele foi? Para as zonas umbralinas. Não é bem assim, né? Existe toda uma programação, uma ligação fluídica espiritual. É um pouco mais complexo do que as pessoas chegarem e simplesmente falar assim, a pessoa então partiu antes do tempo, não tem lugar para ele, então ele vai ficar no umbral. Não é assim. Tudo uma questão, tudo tem uma como eu diria para vocês, não é uma questão matemática em todos os casos, como eu sempre falo para vocês. Não significa que 2 mais 2 são 4, que duas pessoas que desencarnam nas mesmas condições vão para o mesmo lugar, na mesma situação. Tem todo um passado, tem toda a sua existência, o que a pessoa fez. Tudo tem uma relatividade muito grande e não dá para a gente fazer uma tábula rasa dizendo, 2 mais 2 são 4. Em termos de reencarnação, em termos de vida espiritual, não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. Só os mentores espirituais que vão saber exatamente a condição de cada um. Então vejam que a nossa impaciência, a nossa inquietação mental, o nervosismo, a revolta exagerada pode nos trazer sofrimentos que levam, por exemplo, a um infarto ou um derrame cerebral e aí a pessoa partir para o plano espiritual antes do tempo. Ele vai dizer, diante de qualquer situação difícil, reflitamos
que somos eternos. Lembrarmos disso. Qualquer situação difícil vai passar. Vai passar. Pode ter a certeza absoluta que qualquer situação que nós estamos passando hoje, por mais dolorosa que seja, por mais inquietante, por mais intrigante, por mais, sabe aquelas dores da alma que às vezes a gente fala assim, não vai passar. Vai passar. Porque nós somos seres eternos. E nós vamos sim, em dificuldades, superando essas dores, essas angústias, esses problemas que são recorrentes a cada um de nós. Então é importante que a gente tenha ciência que nós somos espíritos eternos. Estamos vivendo na condição de espíritos uma experiência material. Então nós não somos um corpo material vivendo uma aventura espiritual. Muito pelo contrário, somos espíritos vivendo uma jornada material. A semente hoje plantada não será fruto no dia seguinte. Então nós também, né? Nós plantarmos uma semente hoje, ela não vai ser um fruto amanhã. Tem todo o processo de germinação dessa semente, depende do plantio, né? De onde ela foi plantada, se ela foi adubada, se ela recebeu água suficiente, luz, calor, sombra, tudo isso é relativo. E essa semente vai levar um certo tempo para desabrochar, para vencer todas as dificuldades, né? De vencer romper o casulo dela, né? Onde ela está, essa semente, romper essa semente e a planta começar a germinar, vencer onde ela foi plantada, toda a parte da terra, a escuridão da terra, até que ela consiga finalmente respirar, né? Chegar a ver o sol, ver a luminosidade, o oxigênio que envolve todas as plantas. E ela vai crescendo, essa planta vai crescendo até que ela se agiganta, se transforma numa bela árvore e depois de muito tempo vai produzir frutos. E assim somos nós neste processo de crescimento espiritual. Observemos que num processo de gravidez, a natureza pede à mulher 9 meses de paciência. Eu vou falar uma coisa aí para as mães, para os pais de plantão. Um amigo meu uma vez disse o seguinte, que quando um filho nasce, a felicidade entra por uma porta e a tranquilidade sai pela outra. Uma outra frase que também ouvi a respeito de filhos, que filhos são como uma partida de videogame. A cada fase aumentam as suas dificuldades. Então eu falo assim, se a mulher, né, e aí a gente coloca o homem também, porque embora a mulher passe pelo 99%, né, dos problemas inerentes à gravidez, a gente pode dizer que o homem também passa bem por essa situação. Eu lembro que quando eu fiquei sabendo, né, que a Marina estava grávida por causa do Vitor, eu fiquei num estado de ansiedade tremenda. Fui no supermercado, comprei um monte de bala de goma, detonei, comi todas aquelas balinhas de goma, tamanha ansiedade que você fica. Então, a gente fala assim, a mulher nesse processo da gestação, a paciência dela esperar 9 meses para que a criança nasça, é um processo, né, fantástico de paciência. E depois da paciência para com a vida dele, né? Porque ele vai ter as suas dificuldades, né? Quando nasce, dorme, acorda, tem que amamentar. Nossa, então é uma paciência infinitesimal, viu? A gente que é pai sabe muito bem como que é isso. A paciência de um pai e de uma mãe é infinitesimal, não é apenas nos 9 meses. Se fosse apenas e tão somente nos 9 meses, era fácil. A gente tirava de letra. E aí a gente faz até um paralelo nessa questão, né? A gente brinca muito que o suportar das dores do homem e da mulher é muito diferente, né? E a gente diz o seguinte, se fosse incumbido ao homem dar à luz a um filho, a humanidade já teria extinto no primeiro parto. A humanidade teria extinto no primeiro parto. Então vejam que não é para qualquer um não, tá? Parabéns às mulheres e parabéns a nós que já fomos ou não fomos ainda, não sabemos, né? Mas talvez a gente não teve ainda a capacidade espiritual para conseguir habitar um corpo feminino
para conseguir superar, né? Talvez, não, aguenta um pouquinho mais, você não está preparado ainda, você não tem competência para ser uma mulher, para gerar um filho. Então aguenta aí, vira homem ainda, vai encarnando como homem, que quem sabe, né? Quem sabe um dia você consiga evoluir a ponto de se transformar um dia, né, encarnar num corpo feminino. Brincadeiras à parte, não é exatamente assim que funciona também, tá? A gente faz essas brincadeiras, mas não é assim que funciona. Mas que a gente tem que enaltecer realmente a mulher, temos que enaltecer e muito. Ele vai continuar dizendo assim: diante assim de provações inevitáveis ou de outros testes do dia a dia, saibamos cultivar a paciência como o lavrador que cultiva a terra de onde se espera extrair o pão. Então vejam, né? Diante de provações inevitáveis, porque tem situações que nós não podemos evitar. Por mais que a gente tente, né, contornar, dar o nosso jeitinho, né, sair meio de fino da questão, às vezes você não tem como evitar. Você está numa situação que essa provocação faz parte da vida. E tem uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, a Flavinha até comentou sobre ela, né, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, é sobre a paciência, salvo engano. E ele vai falar exatamente que é como várias alfinetadas que, por menores que sejam, por mais insignificantes, elas acabam por ferir, acabam ferindo a gente. Então, a paciência é mais ou menos isso. Outros testes do dia a dia. Gente, quem não coloca a sua paciência à prova nunca vai dizer que conseguiu superar. Imaginemos uma situação assim, eu vou falar assim, bom, está caindo muito a paciência para mim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um retiro espiritual, eu vou ficar num mosteiro, onde ninguém fala, ninguém conversa, ficam todo mundo em prece, meditação, orando pela paz mundial, pela saúde de todo o planeta, para que o vírus se extingua e voltemos a viver em paz. Então eu fico lá, meditando pela paz mundial, meditando pela saúde de toda a Terra, sem ter o atrito, sem eu ter o combate do dia a dia, sem ter a luta. Então é fácil falar, eu sou o cara mais paciente do mundo, mas a gente não foi colocado à prova. Como que eu posso falar que se eu estou paciente, se eu não coloquei minha paciência à prova? Então, teve até uma mensagem, né, do Morgan Freeman, que parece que ele faz uma personagem judeu, acho que a volta do Todo-Poderoso, se não me engano, quando ele fala assim, quando Deus te pede paciência, Ele te dá a paciência ou te dá as oportunidades para você desenvolver a paciência? Boa noite, Jardel, seja bem-vindo. Então é mais ou menos assim, nós temos que treinar constantemente a nossa paciência. E pense em você, às vezes a gente consegue no primeiro dia, no segundo, no terceiro, a gente já fica feliz e radiante. Puxa, já consegui superar. Só que quarto dia, quinto dia, nossa, você está radiante, você está em êxtase, porque você conseguiu, né, ser paciente durante 5 dias. Só que de repente no sexto dia você cai. Você perde totalmente a paciência. E aí, né, Deus dá as oportunidades. Obrigado, Jardel, obrigado. Então é mais ou menos assim que funciona. Mais ou menos assim que funciona. E ele faz o exemplo, né? Coloca o exemplo. Saibamos cultivar a paciência da mesma forma que o lavrador que cultiva a terra, onde se espera extrair o pão. O lavrador cultivou a terra, fez todo um trabalho, usou arado, né? Semeou, adubou, fez a irrigação e depois ele vai extrair o trigo, né? Que vai dar o pão. Então a gente tem que ter essa paciência do lavrador. Nós não podemos exigir de última hora, de um dia para o outro, que a gente seja o cara mais paciente do mundo. Não. É importante que a gente faça as reflexões. A nossa transformação como espírito encarnado, ela não se dá no estalar de dedos, num passe de mágicas. Não é assim que funciona. O nosso planeta não vai se regenerar no estalar de dedos ou quando acabar a pandemia. Não. Isso aqui é só um dos processos, porque vai passar a humanidade a caminho da regeneração. E não tem uma data fixa determinada. Só vai acontecer a regeneração do planeta quando a maioria de nós encarnados estivermos regenerados.
Então não adianta eu querer que a regeneração aconteça de cima para baixo ou de fora para dentro. Ela tem que acontecer dentro de nós. É assim que funciona. E ele finaliza dizendo então, para finalizar, pensemos o que seria de nós se Deus perdesse a paciência conosco. Gente, não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar, né? Que seria de nós se Deus perdesse a paciência conosco? Nós somos realmente aquilo que eu falo, né? A gente não tem nem comparação para dizer nada. Se Deus perdesse a paciência conosco, pelas nossas falhas, pelas nossas imperfeições, pelos nossos erros costumeiros, e a gente erra com tamanha frequência, gente. Nós erramos com tamanha frequência e a gente vai batendo a cabeça, tá doendo a cabeça, forma galo, começa às vezes até a sangrar e a gente continua batendo a cabeça. A gente é teimoso demais. E tá na hora da gente parar, né, de sofrer. Jesus colocou, né, ó raça incrédula, enfim, até quando vós sofrereis? Para de sofrer, gente, vamos parar. Vamos ser um pouquinho mais inteligente. Vamos, né? A Clara prefere não comentar. Todo mundo, viu, Clara? A gente vai batendo a cabeça de erro em erro, de discussão em discussão, discussão que não leva a nada. Eu falo que a gente fica brigando para querer valer a nossa opinião e muitas vezes nós funcionamos como aquela pessoa que perdeu um palito de fósforo no escuro e por ter perdido aquele palito de fósforo ela não fica contente até não encontrar. E o que ela faz? Ela gasta uma caixa de fósforo inteira para procurar um único palito que perdeu. Só que a partir do momento que ela acendeu o primeiro palito de fósforo, ela já empatou. Aquele palito de fósforo que ela acendeu para procurar aquele que caiu, já seria o mesmo. Entende? Nós agimos assim. Nós agimos como essa pessoa que perde a caixa de fósforo inteira para procurar um único palito perdido. Certo? Cultivar a paciência é um processo lento, gradual e constante. Tá? Lento, gradual e constante. E eu lembro que uma vez, finalizando uma live que eu fiz com a Babi, quando a gente falou, se não me engano, sobre tolerância, e me veio uma intuição que, na verdade, as pessoas que nós deveríamos agradecer as pessoas que nos fazem, muitas vezes, perder a paciência. Porque são essas pessoas que nos colocam à prova. E a gente começar a ser grato a elas. Porque, na verdade, muitas vezes, eles estão apenas e tão somente auxiliando. Ou então estão apenas e tão somente sendo eles. É que nós não aceitamos, muitas vezes, a ideia, né, do outro pensar diferente da gente. O Ari está dizendo, procurando chifre na cabeça de boi. A gente fala diferente, viu, Ari? Aqui a gente fala procurando chifre na cabeça de cavalo, né? Porque com certeza no cavalo não tem. O boi pode ser até que tenha, né? Ou, né, procurando pelo em ovo também é uma outra expressão que a gente fala. A gente perde muito tempo desnecessário. E perdemos a paciência muitas vezes por coisinhas tão insignificantes. E às vezes uma coisa muito comum que às vezes acontece, você está atrasado para o seu trabalho e de repente você vai tomar um café e aí você derruba o café na tua camisa ou na tua blusa, nas mulheres que sejam. Você derrubou o café. Aí você vai ficar irritado profundamente. Aí você vai blasfemar, xingar, gritar, tudo mais. E o que acontece? Você vai ter que voltar, ou tomar um banho, ou trocar a blusa, com certeza, né? Trocar a blusa, com certeza. E aí você tem que agradecer, na verdade. Porque já imaginou se você tivesse, né, muitas pessoas como trabalham, por exemplo, trabalham em São Paulo, que às vezes saem de manhã e voltam só à noite. Muitas pessoas fazem isso. Às vezes não precisa nem ser São Paulo, né? Eu, quando trabalhava aqui em São Carlos, saía de manhã e voltava à noite, no final da tarde. Aí você derruba uma... Natália, está sendo para você? Está sendo para todos nós. Para mim, com certeza, viu? Para mim, com certeza. E aí a gente fala assim, fica achando o quê? Reclamamos daquilo. Reclama daquilo que caiu, né?
Se você estivesse fora, o que você tem que fazer? Você tem que comprar uma outra blusa ou então ficar o dia inteiro com aquela blusa manchada de café. Porque se for limpar, não vai resolver, pode ter certeza. Algumas manchas não resolvem assim. Só que aquela mancha, aquele café que te derrubou na camisa, muitas e muitas vezes é a providência divina agindo a teu favor. A Carlinha está dizendo quando os semáforos estão fechados. Aquela providência divina agindo a teu favor, porque de repente está te evitando o mal lá na frente. Você poderia se envolver às vezes num acidente. Mas a gente não pode ser tão fatalista assim. Sim, a gente não pode ser tão fatalista, achando que tudo o que acontece é para te evitar um mal maior. Mas a gente tem que parar de reclamar das situações que aconteceu. Aconteceu, né? Troca a camisa, troca a blusa, né? Toma um outro café e para de reclamar, né? Agradeça aquele café que caiu, né? Porque senão, se você já for reclamando, o que vai acontecer? Que nem a Carlinha está dizendo. Aí você está atrasado. Aí todos os semáforos vão estar fechados. Aí você vai querer pegar uma rua, justamente aquela rua que você pegou, está com um cavalete lá, porque o pessoal do serviço de água e esgoto está fazendo reparo numa rede e você vai ter que dar uma volta enorme. Então, gente, só vai piorando. Aí quando você chega no trabalho, você chega irritado, a primeira pessoa que fala bom dia, você vai falar bom dia por quê? Só se for para você, aí você já criou aquele clima e para você conseguir reequilibrar de novo, vai muito chão. Por isso que eu sempre falo, a importância de fazermos as nossas preces, tanto no momento de dormir, para que a gente tenha uma noite de sono reparadora. Isso que eu falo no final das lives, né? Que a gente tenha uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Não é um jargão, não é uma frase de efeito. A gente tem que pensar realmente naquilo. Que quando eu estou falando, cada um de nós, inclusive eu mesmo que estou falando e ouvindo, que aquilo seja para mim, que eu possa ter uma noite de sono reparador, uma noite abençoada, que essas estrelas luminosas possam amparar os nossos mais belos sonhos e esses sonhos possam se tornar realidade à maneira que eu vou conquistando o meu ideal de perfeição espiritual. E há um momento de acordar, é fundamental nós fazermos a nossa prece. Primeiramente, agradecer a Deus por mais uma oportunidade de vida, mais um dia que Ele nos concedeu, que a gente possa escrever, né, o nosso dia, o nosso diário repleto de coisas boas, né? E a Carlinha está dizendo, vigiai e orai constantes. Exatamente. A gente não precisa ficar orando o Pai Nosso, né, como uma ladainha. Sai de casa, Pai Nosso, que sai no céu, santificado. Fica rezando. Não, não é assim. É manter o pensamento firme. Fazer uma prece na hora de sair de casa, pedindo a proteção espiritual, fundamental. É fundamental para todos nós. Certo, meus amigos? Então, que nós possamos, né, usar essa frase final do Jerônimo, né? Pensemos o que seria de nós se Deus perdesse a paciência para conosco. Então, Deus tem a paciência infinita para conosco. E a gente muitas vezes perdemos a paciência finita. Que a gente consiga, então, a cada dia, fazer esse trabalho de transformação espiritual, para que um dia, sim, não mais caia para nós o tema paciência, porque nós já aprendemos a lição e colocamos em prática na nossa vida. Perfeito, queridos amigos? Agora nós vamos, como a gente faz sempre, fazer as nossas preces, as nossas vibrações. E aqueles que se sentirem confortáveis podem colocar um copo com água, rogando que a equipe espiritual e o Dr. Bezerra de Menezes possa fluidificar essas águas. E cada um de vocês, cada um de nós que temos um ente querido que está passando por uma dificuldade, seja momentaneamente algum processo obsessivo, ou alguém que está com um problema depressivo, ou alguém que está doente, acamado, é o momento de nós pensarmos neles, tá? Quando nós estivermos fazendo as nossas preces, pense nesses entes queridos, nessas pessoas que te pediram prece, tá bom? Então nós vamos agora colocar a música da Ave Maria, para que a gente possa, todos juntos, fazermos as nossas vibrações. E assim, queridos amigos, vamos buscar serenar os nossos ânimos,
aqueles que se sentirem confortáveis, fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda, soltando lentamente o ar, nós vamos deixando os acordes dessa melodia invadir os nossos corações, numa vibração de paz, de harmonias espirituais, como se essa melodia estivesse envolvendo a cada um de nós. E nesta vibração de luz, de paz, de harmonia, vamos dirigir o nosso pensamento até Deus nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, Irmão Maior, aos nossos protetores queridos, nossos anjos de guarda, ao nosso querido Jerônimo Mendonça, que gentilmente trouxe essas lições para as nossas reflexões. E vamos rogar a nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, que possa abençoar a cada um de nós aqui presente nesta live, que ela possa, com o seu manto azul, acerenar os nossos corações, envolver a cada um de nós que já esteve nesta live, que está aqui neste momento ou que vai assistir depois, num manto de paz, de harmonia, e que esta paz de harmonia, saúde espiritual possa envolver a cada um de nós, envolver os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos que estão às vezes perturbados, aflitos, síndromes, com dores. Vamos lembrar dessas pessoas que nos pediram preces ao longo da semana. Cada um deles, cada um de nós traz no seu pensamento esse ente querido tão necessitado de amparo, de socorro espiritual. E vibremos para que eles possam receber também todas as energias que estamos emanando deste momento. Pois mesmo o nosso Mestre disse, onde houver 2 ou mais reunidos, aí estarei convosco. E somos gratos, Mestre, pela sua presença, pela presença de sua Mãe Santíssima por meio da Legião de Maria, que possa nos abraçar a todos. Rogamos, Mestre, que olhe pelos velhinhos dos asilos, pelos órfãos, pelos presidiários, pelos sem-teto que perambulam pelas ruas, por aqueles irmãos ainda perdidos nos vícios, nas drogas, que eles possam ser amparados, possam receber as nossas melhores vibrações. Lembrarmos também, Mestre, dos médicos, enfermeiros, atendentes, que estão na linha de frente e não medem esforços para amparar todos aqueles que estão acamados. E também, Mestre, olhe pelos que estão partindo para o plano espiritual. Socorre-os por meio dessa legião que está diuturnamente amparando a cada um que parte, dando também o conforto aos irmãos que aqui ficaram. Rogamos ainda a equipe médica espiritual, que Dr. Bezerra de Menezes e essa pleiade de médicos espirituais possam fluidificar essas águas, derramando sobre elas os eflúvios benéficos e salutares, de acordo com a necessidade de cada um de nós. E agradecidos que somos pela oportunidade, pela presença de cada um de vocês que estão aqui neste momento, temos a dizer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor, que assim seja. Agradecemos a cada um de vocês que estiveram conosco. Dumas Nemildes, boa noite. Espero que você tenha ficado pela
chego pela prece e desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Gratidão.